Queridos, Jonas 4, 1 a 11. Acompanhe com atenção a leitura na sua Bíblia. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Por que Jonas ficou irado? Porque Deus não tinha cumprido a palavra de juízo que enviara contra a cidade de Nínive. Deus perdoou, salvou os ninivitas. Com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Verso 2: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tem compaixão da planta que te não custou trabalho? Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Queridos, ouçam isso. O pastor estava aconselhando uma garota, uma adolescente. Ela estava compartilhando com o pastor que estava muito triste, desanimada, decepcionada com ela mesma, com a vida, com as suas circunstâncias. E aí o pastor abriu a Bíblia e lhe ensinou várias verdades. Lembrou-lhe, ela confessava Cristo como o Senhor e Salvador, teoricamente era cristã, e o pastor a aconselhou, lhe mostrou várias verdades da Bíblia acerca dela mesma, da vida, de Deus, e procurou ajudá-la a sair daquela situação de tristeza, de desânimo, até de uma certa depressão. Ela parece que não via muito sentido na vida. E aí, depois que o pastor terminou de falar, de expor as verdades bíblicas para ela, ela disse assim: Olha, pastor, tudo isso é verdade. Eu concordo com isso. Mas o que adianta tudo isso se nenhum garoto da escola se interessa por mim? Queridos, o que estava acontecendo? Para essa menina que confessava Cristo como Senhor e Salvador e dizia ter um compromisso com Cristo, para ela a verdade bíblica era apenas intelectual, não era real.
Não era algo que fazia diferença no seu coração, nas suas atitudes, nos seus desejos, nas suas decisões. A verdade não era real para ela. E eu quero te perguntar nessa noite, para você, é real? A verdade do cristianismo, as verdades das Escrituras, reveladas por Deus, são reais para você? A verdade bíblica é real para você ou só é intelectual? Só está no seu intelecto? A verdade da Bíblia modifica o seu querer? Modifica, altera. Faz diferença no seu querer, no seu sentir, no seu agir? O cristianismo é real para você? Sabe de uma coisa? Se tem alguém na Bíblia para o qual as verdades sobre Deus não eram reais, era Jonas. Eu nunca vi um cara pior do que esse aqui. Assim, dentre aqueles que deve ter pior, né? Mas na Bíblia é difícil encontrar alguém mais terrível do que Jonas. É difícil encontrar alguém mais neurótico, obsessivo do que Jonas. É difícil encontrar alguém na Bíblia mais centrado em si mesmo do que esse homem. Essa história de Jonas que nós lemos aconteceu por volta do ano 750 antes de Cristo. Deus mandou Jonas ir anunciar juízo à cidade de Nínive, capital da Síria na época. Porém, Jonas odiava tanto aquele povo que ele se recusou a ir a Nínive e pregar o juízo de Deus. E por que ele se recusou? Porque ele imaginou que se os ninivitas se arrependessem dos seus pecados, Deus os perdoaria, Deus os salvaria. É o primeiro cristão, não sei se ele era cristão, mas o primeiro cristão na história e o primeiro pregador que eu vejo odiar a salvação de pecadores. Odiar, ele não tinha antipatia por salvação de perdidos, ele odiava isso. É o primeiro cristão, o homem de Deus na história, se ele era isso, que eu vejo ter imenso prazer, desejo profundo e até obsessão pela condenação dos pecadores. Então o que Jonas fez? Pegou um navio e fugiu para Tarso. Deus mandou uma tempestade no mar, uma tempestade que só terminou quando os marinheiros lançaram Jonas nas águas. Você sabe da história. Então, pela segunda vez, Deus mandou que Jonas fosse pregar juízo aos ninivitas. Pelo menos a mensagem dele foi fiel. A pregação mais curta e grossa da história. Nem pecadores nas mãos de um Deus irado talvez tenha sido pior. Pecadores nas mãos de Deus irado, o sermão do Jonathan Edwards. Então Jonas foi, agora não tinha como escapar, porque se a primeira vez eu fui parar no vento do peixe, isso é uma advertência para mim e para você, lógico, né? Se a primeira vez eu fui parar no vento do peixe, a segunda vez, não quero nem imaginar onde é que ele ia parar, né? E não teria saída, muito provavelmente. Se ele desobedecesse pela segunda vez, isso é uma advertência para mim e para você. Ele foi e pregou por 3 dias. A cidade se converteu ao Deus de Israel, consequentemente foi poupada por Deus. E a partir daí, irmãos, nós aprendemos a diferença entre a verdade e a realidade espiritual de uma pessoa que se declara cristão ou servo de Deus ou homem ou mulher de Deus. A diferença que há entre a verdade que ocupa a nossa mente, a verdade que ocupa o nosso íntimo e a realidade espiritual que nós vivemos. Jonas sabia a verdade.
Mas Deus era positivamente real para ele? Não. Como você pode saber se Deus e o cristianismo são realidade para você? Preste atenção nessa pergunta. Como você pode saber se Deus e o cristianismo são reais? Se eles são realidade na sua vida, no seu coração? Preste atenção nisso. Você já assistiu o filme? Você sabe que o filme é uma obra de ficção. A não ser aqueles que são história real, né? Mas a maioria dos filmes são história de ficção. Então os artistas vivem no filme algo que não é real. Os autores fazem o filme, participam, constroem o filme, toda a história. Mas depois que eles saem dali, aquilo que eles estão fazendo ali é apenas uma representação. É uma representação. Não é a realidade da vida deles. Depois que eles saem dali do local de gravações, eles têm uma outra realidade. A vida deles é diferente de tudo que eles representaram, falaram, fizeram no filme. Irmãos, será que não é assim a nossa vida? Será que nós não estamos como cristãos fazendo uma representação? Será que a nossa vida cristã não é uma obra de ficção? E a nossa realidade é outra? É isso que eu quero que você tente entender. Talvez a nossa vida cristã é uma obra de ficção. Uma coisa que a gente faz. A gente fala, a gente age, a gente pensa, mas nada é real. Igual os atores do filme. Há uma outra realidade que é a nossa verdadeira realidade. A vida cristã é algo que parece, mas não é. Igual um filme, igual uma novela. Parece, mas não é. Então atente para isso. Como você pode saber se Deus e o cristianismo são realidade para você? Eu vou te responder isso a partir de outras perguntas. Primeira, você se deleita na natureza de Deus? É a primeira pergunta que eu te faço. Faça essa pergunta para si mesmo. Eu me deleito na natureza de Deus? Deleitar significa ter prazer, ter satisfação. Olha os versos 1 e 2. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. 2. E qual é a razão da ira de Jonas? Verso 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso eu me adiantei fugindo para trás, pois eu sabia que tu és, olha bem, tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. O problema de Jonas era o caráter de Deus. Era a natureza de Deus. Note, irmãos, a seriedade disso. Jonas não só está insatisfeito, ele está revoltado com aquilo que o ser humano mais deve estar satisfeito e feliz, que é com os atributos de Deus, com o ser de Deus. Jonas não está irado com ele, com o ser horroroso que ele é. Se Jonas estivesse cheio de tristeza, de ira, de revolta contra a sua natureza, nós até o julgaríamos isso legítimo e diríamos que ele é um homem espiritual. Mas ele está revoltado com o ser que é absolutamente o oposto dele. Jonas está revoltado porque Deus é infinitamente bom, compassivo e paciente. Veja bem isso. O que nós aprendemos em Jonas, nesse livro, a respeito de Deus? Irmãos, nesse livro nós ficamos impressionados
ou deveríamos ficar impressionados com a graça de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a compaixão de Deus, a longanimidade de Deus, a justiça de Deus. Nesse livro nós deveríamos ficar profundamente impressionados e extremamente entusiasmados com a graça de Deus, a soberania, o poder, a compaixão, a longanimidade, a justiça de Deus, que nos são manifestas nesse livro. Porém, na prática, isso que Deus não significava nada para Jonas. Não era real para ele, não movia o seu coração, não alterava a sua conduta. O caráter de Deus não despertava, não mexia, não movia o coração de Jonas, não afetava a sua conduta. Jonas declarava a verdade, ele acreditava e declarava a verdade acerca de Deus, mas a sua atitude mental, volitiva e afetiva mostrava que a verdade sobre Deus não era real para ele, não era real. Irmãos, provavelmente eu e você não estamos revoltados nós não estamos revoltados com os atributos de Deus, mas talvez estejamos frios, apáticos, indiferentes com o que Deus é. Talvez isso não nos comove. Talvez o que Deus é não nos comove, não nos quebranta, não nos desperta, não nos estimula, não nos alegra, não nos entusiasma. E isso, irmãos, é desastroso, absolutamente desastroso. Talvez a natureza de Deus não nos provoque pensamentos e afetos de alegria, satisfação, louvor e paz. A natureza de Deus é real para você. Ela é real em nós e para nós. Se não é, querido, isso tem que nos incomodar e nos preocupar acima de qualquer coisa que possa nos preocupar. Será que nós estamos indiferentes, apáticos, frios em relação ao que Deus é? Se isso não nos toca, não nos desperta, não nos quebranta, se isso não nos cativa, se isso não nos motiva a viver e ser diferentes do que o mundo que não conhece Deus, isso tem que nos incomodar. Isso tem que nos preocupar acima de qualquer outra preocupação, porque isso tem que mudar urgentemente. Precisa mudar urgentemente. Porque nós estamos confessando que cremos em Deus, mas na realidade nós não cremos. Jonas confessava que cria em Deus, mas na realidade ele não cria. É muito fácil ser um ator, fazer o filme e ter outra realidade, que é a que ele vive, que o ator vive. É muito fácil a nossa vida cristã virar um filme, uma obra de ficção. Segunda pergunta. Você se deleita nas obras de Deus? Você fica cheio de satisfação, alegria, prazer nas obras de Deus? Olha o verso 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria. Eu leio isso aqui, eu falo, eu não acredito. Isso é inacreditável para mim, eu não acredito. Como é que esse homem era regenerado? Esse homem tinha o Espírito Santo, né? Mas aí eu olho para mim mesmo e falo, eu acredito.
Quando você se coloca no lugar do outro, é fácil, né? É fácil você acreditar no que você está vendo, ouvindo, ou no que está acontecendo. Porque você olha para si mesmo. Mas é inacreditável que eu seja assim, que eu aja assim, e é inacreditável que Jonas estivesse agindo assim. Irmãos, que obras de Deus são manifestas grandiosamente no livro de Jonas? Quais obras de Deus nós observamos grandiosamente no livro de Jonas? A obra do juízo ou castigo de Deus contra os pecadores. Se os ninivitas não tivessem se arrependido, se convertido, Deus iria enviar juízo. Isso seria absolutamente justo. A obra do juízo de Deus. Observamos nesse livro a obra da autorrevelação de Deus. 2 vezes Deus fala com Jonas. E ele fala porque ele precisa fazer juízo e justiça na terra. E ele fala então com Jonas sobre isso. Vemos nesse livro a obra da providência de Deus, da providência divina. A obra da soberania de Deus, na sua providência. Manda o peixe, não deixa Jonas morrer no ventre do peixe. Deus não deixa Jonas morrer no ventre do peixe. Manda o peixe, não deixa que ele morra. Manda o peixe cuspir na praia. A providência de Deus. Vemos nesse livro a obra de resposta de Deus à oração. O nosso Deus é um Deus que responde oração. Vemos nesse livro a obra de evangelização dos pecadores. Era perfeitamente justo. Deus não tinha obrigação de mandar profeta nenhum anunciar juízo para aquela cidade. Deus podia ir lá e arrebentar com tudo, igual ele fez com Sodoma e Gomorra. Mas Deus manda o profeta pregar a evangelização. Vemos nesse livro a obra da salvação dos pecadores. Deus salva mais de 120 mil pessoas, ou pelo menos milhares e milhares e milhares, a maioria da cidade recebe a salvação de Deus. Então, irmãos, nós aprendemos nesse livro, principalmente isso, que qualquer que seja o pecado, a culpa do pecador, ainda há esperança e salvação para ele, porque a disposição suprema de Deus é salvar. Essa é uma obra gloriosa, uma obra incomparável de Deus na história da humanidade. Sempre há esperança para o pecador, seja ele quem for, seja qual for o seu pecado, a sua culpa, ele sempre tem esperança, porque a disposição suprema de Deus é salvar. E Jonas sabia bem disso. Ele tinha visto, ele tinha observado, ele tinha assistido. Porém, note nesse verso 5 que Jonas se acampou fora da cidade, esperando que Deus a destruísse. Ele foi lá, fez um abrigo de ramos, uma cabana de ramos, e ficou debaixo. Vou assistir a desgraça. Esse cara é impossível, não dá para você engolir. Olha, Deus já tinha deixado claro que não destruiria a cidade. Deus já tinha falado que não destruiria a cidade. Então Jonas protestou contra isso e ficou na expectativa de que Deus correspondesse ao seu protesto. Ele insistia na sua obsessão doentia. Esse cara era meio doente. Não é só pecado, parece. Queridos, escute bem. Deus é irreal para nós quando as suas obras manifestas não nos causam satisfação, gratidão, paz e descanso. Quando as obras de Deus não nos causam satisfação na alma, gratidão, paz e descanso espiritual, Deus é irreal para nós. A gente só confessa, só está na cabeça. O restante do nosso ser
desconectado da realidade de Deus e da fé que nós professamos. O restante do nosso ser não foi afetado pela palavra, pelo Espírito, pela graça. Quando a gente não se satisfaz, não agradece, não descansa em Deus e não tem paz nele. Deus é irreal para nós quando nós criamos uma agenda e exigimos que Deus a cumpra. Não foi isso que Jonas fez? Ele criou a sua agenda. É igual chegar em casa amanhã, hoje ou amanhã, escrever várias coisas que eu quero que aconteçam nessa semana, até domingo que vem. Chegar para Deus e falar: Deus, assim, se eu não cumprir isso aqui, nós vamos pro pau, hein? Então eu faço a minha agenda e quero que Deus cumpra. Por exemplo, isso acontece quando nós oramos e Deus não atende nossas expectativas e por isso nós ficamos ansiosos, desanimados e incrédulos. Isso já não aconteceu com você, não? Só comigo? Nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos, nós confiamos. Não sei se confia mesmo. E aí Deus não atende. Aí nós ficamos desanimados, ansiosos e incrédulos. Então assim nós damos a impressão de que Deus, com isso nós damos a impressão que Deus não está fazendo nada, nem por nós e nem pelo mundo. Só porque Ele não fez o que nós agendamos para Ele fazer. Então Ele não está fazendo nada, nem por nós, nem pelo mundo. Ele não fez o que eu agendei, o que eu determinei. Porém, querido, leia esse livro todo. Leia o livro de Jonas todo. E veja quantas coisas maravilhosas Deus fez em favor de Jonas. Quantas coisas maravilhosas Deus fez por ele. Primeiro, Deus falou com Jonas. Deus falou com ele pessoalmente, diretamente. Deus deu uma missão para Jonas. O que eu e você queremos mais do que ter uma missão de Deus para cumprir nesse mundo? Tem muita gente que não tem uma missão de Deus. Eles vivem uma vida sem sentido. Jonas tinha uma missão de Deus para cumprir. O que nós queremos mais? Terceiro, Deus salvou Jonas. Deus podia simplesmente falar: ó, peixe, come, mastiga, digere e depois, né? Mas Deus salvou o homem. Outra coisa, Deus deu uma segunda chance para Jonas. Ó, Jonas, agora você vai. Vai, uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E uma coisa que eu acho mais maravilhosa das obras de Deus para com Jonas, para com esse homem. O sermão dele em Nínive foi o mais curto da história, porém que teve o maior resultado da história. O sermão mais curto da história. Mais frio, mais desinteressado, mais apático. Que teve o maior resultado da história. E esse homem está infeliz. Esse homem está irado, esse homem está revoltado. E aí você diz: Jonas era muito desgraçado mesmo. Dá uma olhadinha para você. Dá uma olhadinha para o seu coração e para a sua vida e veja se não está acontecendo a mesma coisa. Querido, se você é um servo de Deus, lembre disso. Se você é um servo de Cristo, um servo de Deus, Deus fez grandes coisas por você. Deus já fez, Deus está fazendo grandes coisas por você e Deus fará grandes coisas por você. Deus fez, Deus está fazendo e Deus fará. Coisas tão maravilhosas quanto Ele fez na vida de Jonas e outras até maiores. Sabe por que o cristianismo não é real para nós? Por causa da nossa cegueira espiritual. Da nossa cegueira.
E essa cegueira é um problema grande. E nós precisamos tomar providência para que essa cegueira seja resolvida rapidamente. Rapidamente. Porque estamos muito cegos. Iguais a Jonas. Se o cristianismo não é real para nós. Terceira pergunta. Você se satisfaz em Deus e não apenas nos benefícios dele? Pergunte para si mesmo. Eu me satisfaço em Deus e não apenas nos benefícios dele? Olha o verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, o que aconteceu? Leia comigo. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. É outra coisa incrível, né? A expressão se alegrou em extremo, no original, quer dizer, transbordou de júbilo. Irmãos, é a primeira e a única vez nesse livro que encontramos Jonas alegre e satisfeito. Primeira vez que ele está alegre. Primeira vez que ele está satisfeito. Mas o que o faz feliz? O que fazia Jonas feliz? Não é algo que Deus é. É algo que Deus fez por ele. Não era algo que Deus era para ele. Algo que Deus fez por ele. E que era uma coisa, em relação às outras obras que eu já citei, insignificante. E note bem, esse algo que Deus fez por ele, e que ele se alegra extremamente, era uma coisa material, absolutamente passageira e perecível. Perecível. Irmãos, aqui está a essência do problema de Jonas e do nosso problema espiritual. Nós confessamos Cristo, nós fazemos coisas para Cristo, mas nem as coisas espirituais que Deus nos deu nos alegram muito. Isso não é um desastre? Nós confessamos Cristo como Jonas. Nós fazemos coisas para Deus como Jonas. Mas nem as coisas espirituais, os benefícios espirituais que Ele nos deu, nos alegram muito. Então atente para essa pergunta. O que causa alegria em você? O que te causa alegria? Alegria, né? Alegria. O que você fica assim, extravasando alegria, júbilo, regozijo? O que te causa alegria? Nem que seja uma coisa, uma alegria assim, calma, serena e tranquila, mas que você está alegre. O que causa isso em você? Talvez seja apenas uma planta. Entendeu? Talvez seja apenas uma planta. Ou seja, alguma coisa que Deus te deu, mas que é só uma conquista ou realização deste mundo. É isso que te causa alegria. Uma planta. Material, passageira, perecível, insignificante. Mas é só isso que te causa alegria. Alguma coisa ou realização deste mundo que Deus te deu. Talvez o casamento, o namorado, o trabalho, o dinheiro, a diversão. Que em comparação com toda sorte de bênção espiritual de Efésios 1:3 são coisas insignificantes. Né? Talvez te cause alegria só coisas deste mundo. Querido, escute bem. Se isso é a nossa grande alegria, se isso é a sua grande alegria, Cristo não é real para você. Ele não está em você e você não está nele.
E a conversão verdadeira é o que você necessita. Te causa alegria é uma planta. Nasce hoje, morre amanhã. É um filho. É um filho. Ou 2 ou 3 que você tem. Mas nasceu e vai partir. Você tem hoje, pode não ter amanhã. É um marido, é um casamento, é um carro, é uma faculdade, é a internet, é um celular novo. Isso é prova que Deus não está em você, Cristo não está em você, você não está nele. Você precisa se converter. Uma planta é que te alegra, não é o Senhor. Conversão é o que você está precisando. Mas que eu quero terminar essa mensagem hoje, senão fica ruim. Para pregar o resto depois. Quarta pergunta. Você contempla Deus e descansa nele em meio aos desencantos dessa vida? Essa é outra questão, amigos. É aqui que Deus é menos real para nós, talvez. Nós contemplamos Deus no meio dos desencantos, descansamos nele. Veja o verso 7 e 8, leia comigo. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Eu falei, não se alegre na planta, que a planta vai morrer. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que... Irmãos, o sol vai bater na nossa cabeça. Ou não? Você não acredita, não? O sol vai bater na nossa cabeça. A planta vai secar. O vento vai ser quente. Pior do que o calor do norte de Minas. Veja bem, Jonas não aceitava a frustração e o sofrimento dessa vida. E esse, queridos, é um dos nossos dramas. A gente não aceita a frustração e o sofrimento dessa vida. Jonas era essencialmente, não é que ele tinha isso, Jonas era essencialmente insatisfação, murmuração e revolta. Será que eu e você não estamos sendo assim, não? Às vezes a gente não fala, né? Mas Deus vê. Jonas não sabia confiar e descansar em Deus nas adversidades. Mas note isso. Foi Deus que enviou o verme, foi Deus que enviou o vento. E o sol que arrebentava a mamona de Jonas também era de Deus. Então, irmãos, a lição para nós é que Deus nunca está ausente e inativo quando as dores, às vezes as dores terríveis, assaltam a nossa alma e o nosso corpo. Deus nunca está ausente, Deus nunca está inativo. Jonas está passando por uma frustração muito grande, um sofrimento, mas Deus está no meio da história. Deus está ali. Deus enviou o vento, Deus enviou o verme. E o sol era de Deus. Então eu espero que eu e você aprendamos isso. Deus nunca está ausente, não está inativo para comigo e com você. Quando as dores assaltam a nossa alma e o nosso corpo.
No entanto, se nós reagimos como Jonas, revelamos que temos a verdade, mas ela não é realidade. Não há em nós a realidade da vida espiritual. Só temos a verdade, mas não temos a realidade da vida espiritual. Se reagimos como Jonas, no meio das frustrações e decepções da vida. Então, irmãos, nós vamos contemplar a glória de Cristo. Nós vamos contemplar a glória de Cristo para sermos transformados na imagem dele e nos afastarmos cada dia mais desse coração e dessa conduta horríveis de Jonas. A única forma é sermos transformados na imagem de Cristo. Mas para sermos transformados na imagem de Cristo, nós vamos parar de viver como Jonas. Parar de pensar, de agir como Jonas. E isso exige medidas específicas, providências específicas e bem intencionais. Bastante intencionais. Mas deixa eu responder a última pergunta. Sua paixão é a vida presente ou a eterna? Qual é a sua paixão? A vida presente ou a vida eterna? Verso 3 e 8. Olha o que Jonas disse. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. 8b. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Irmãos, eu falei tanto mal de Jonas que eu tenho que falar uma coisa boa dele. Eu admiro em Jonas a sinceridade, a autenticidade. Pelo menos ele era autêntico. Ele era sincero. Pelo menos ele falava o que pensava e sentia. E o que nós pensamos e sentimos, nós temos que falar para Deus, não para as pessoas. Cuidado de você falar com as pessoas. O que você pensa e sente, você pode falar para Deus. Mas para as pessoas, você tem que selecionar as pessoas. Senão você vai ter gravíssimos problemas. Então eu falei bem de Jonas, vamos começar, quando voltar a falar mal. Pelo que pediu para si a morte 2 vezes, melhor me é morrer do que? Será que Jonas está pedindo para morrer porque ele está tendo em desejo pela vida eterna? Será que ele está pedindo para morrer porque para ele a eternidade com Deus é a realidade suprema? Não. Por que Jonas pediu a morte? Por que ele escolheu morrer? Irmãos, escute isso. Jonas não pediu a morte porque ele podia dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não pediu a morte porque ele ansiava profundamente pela vida eterna, sem mal e sofrimento. Ele não pediu a morte porque Deus e o céu eram mais reais para ele do que esse mundo e essa vida. Não. Jonas pediu a morte porque ele não suportava a ideia de que essa vida não fosse o que ele idealizava. Jonas pediu a morte porque ele não tinha o poder para fazer dessa vida o que ele queria, tudo o que ele queria. Jonas pediu a morte porque Deus não lhe dava a vida dos seus sonhos. Não é isso que acontece comigo e com você? O aqui e agora tem dominado os cristãos e a igreja. O aqui e agora tem prevalecido. Gente quer morrer, não é porque, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Não é porque, como diz Paulo, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Até os cristãos estão querendo morrer
porque estão idolatricamente apaixonados por essa vida, por esse mundo. E como não é o que eles querem, então eu prefiro morrer. O secularismo tem dominado o cristão de hoje e a igreja. O secularismo. Uma paixão avassaladora por coisas, experiências daqui, de agora. E por isso as pessoas estão se matando. O que eu tenho observado, queridos, segundo a minha observação, essa é uma razão, talvez a maior, que os incrédulos se suicidam. A vida não é o que eles idealizam. A vida não é o que lhes dá extrema felicidade. Essa vida. Então eu prefiro morrer. Se eu não tenho tudo que eu quero, também não quero nada. Era o caso de Jonas. Então o que eu tenho observado é isso. Essa é uma razão, talvez a maior, que os incrédulos se suicidam. E essa é uma razão, talvez a maior, que os evangélicos se suicidam. Por que os evangélicos estão se suicidando? Coisa que não acontecia há 10, 20 anos atrás. Pelo menos que eu soubesse. É a paixão por esse mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo. Mas as pessoas amam tanto o mundo, que querem sair do mundo. Porque o mundo não é o que elas amam transbordantemente. O mundo não é. Era o caso de Jonas. O título dessa mensagem, irmãos, é Jonas, o cristão pós-moderno. E o que o cristão pós-moderno está fazendo, por exemplo? Se suicidando. Porque a vida não é o que ele sonhou. Porque Deus não realiza os seus sonhos dessa vida. Querido, escute bem, se a vida eterna for realidade para você, mais você terá paz, descanso e louvor a Deus, mesmo no meio das agruras dessa vida. Se a vida eterna com Deus for realidade para você, mais você terá paz, descanso e louvor a Deus, mesmo no meio de todas as angústias, aflições, decepções dessa vida. Isso porque você sabe de 3 coisas. Se a vida eterna é real para você, você não quer morrer, você quer viver. Você quer viver o máximo nesse mundo. Isso porque você sabe de 3 coisas. Primeiro, que a satisfação suprema dos filhos de Deus não é, nem pode ser, para essa vida, mas para a vida eterna. A satisfação suprema dos filhos de Deus está reservada para a vida eterna. Apocalipse 7, 16 e 17. Segundo, você sabe que a imperfeição dessa vida logo será substituída pela perfeição eterna. Então você descansa, mesmo na aflição, na dor, na decepção, na perda, você descansa. Porque você sabe, a perfeição não é aqui. Um dia eu vou participar dela, mas eu me conformo, porque eu terei a perfeição ainda. Então eu não quero morrer, não. Eu sei que a vida perfeita não é aqui. Então pronto. Vou ficar firme. Como nós vemos em 2 Coríntios 4, 18. Em terceiro lugar, se a vida eterna é real para você, você quer viver. Porque você sabe que a tribulação dessa vida aumenta a glória da vida eterna. A tribulação dessa vida aumenta a glória que teremos na eternidade. Diz Paulo em 2 Coríntios 4, 17.
Então eu te pergunto, irmãos, a eternidade com Deus é realidade para você? Se é real, como essa eternidade tem transformado os seus pensamentos, anseios e afeições? A eternidade com Deus é real para você? Se ela é real, como ela tem transformado seus pensamentos, anseios e afeições? Concluindo, irmãos, escute com atenção, estou terminando. Se somos cristãos como Jonas, preste atenção nisso, se nós somos cristãos como Jonas, nós passaremos por essa vida infelizes e miseráveis. Se nós somos cristãos como Jonas, e se Deus não nos castiga, Ele, no mínimo, nos ignora. Isso é terrível, né? Jonas lutou. E reclamou, murmurou. O que é que Deus fez? Nada. Ó, Jonas, fica aí com você. Fica a sua ladainha aí. Então, se nós somos como Jonas e Deus não nos castiga, no mínimo Ele nos ignora. Então, eu quero terminar respondendo essa pergunta. Para que Cristo e o cristianismo sejam realidade para nós, o que nós temos de fazer? Duas coisas nós temos de fazer. Primeiro, clamar. Clamar por manifestações extraordinárias de Deus em nossas vidas. Irmãos, esse coração de Jonas, que eu e você provavelmente temos, ou podemos ter, esse coração só pode ser transformado pela graça e o poder de Deus. Talvez a gente é como Jonas, que a gente não foi convertido, não foi salvo. Quem é que salva? O tema de Jonas é esse. A Deus pertence a salvação. A salvação é de Deus. É Ele que salva. Então nós temos que clamar, irmãos. Clamar. Por manifestações extraordinárias de Deus em nossos corações, em nossas vidas, para que nos tornemos pessoas espirituais. Paremos de ser crentes carnais, mundanos, secularistas. Temos que clamar que Deus tenha misericórdia de nós e venha com o seu Espírito e tire o coração duro, tire o coração rebelde, tire o coração incrédulo, tire o coração egoísta, autocentrado e coloque um coração cheio de fé, de louvor, de gratidão, de confiança nele, de esperança nele. E louvor a Ele, de obediência a Ele, mas obediência cheia de amor. Não obediência que vai e faz só para não ir parar, dessa vez no ventre, talvez do inferno. Coração que obedece porque o ama, porque se entusiasma com Ele. Temos que clamar que o Espírito de Deus venha e torne Cristo real para nós. Real! E que a gente veja e sinta que Ele é real. Que o Espírito Santo venha e tire o cristianismo que está só na nossa mente. E faça que esse cristianismo transforme, revolucione também o nosso desejo e as nossas afeições. Que a gente não fique com o cristianismo só na cabeça. Porque nós não somos só intelecto. Nós somos vontade. Nós somos afeição. E é isso basicamente que precisa ser transformado pelo Evangelho, poder do Espírito Santo. É isso que basicamente tem que ser transformado. O diabo conhece teologia mais do que eu e você.
conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Se só saber teologia e conhecer a Bíblia fosse tudo que nós precisamos, o diabo estava no céu, ele era um santo. E segundo, nós precisamos crescer. Primeiro, nós precisamos clamar. E segundo, nós precisamos crescer. Uma coisa não exclui a outra. Se você clamar essa noite toda a Deus e Ele vier e fazer algo glorioso, maravilhoso, tirar de você o coração de Jonas e te dar um coração de Cristo, você ainda vai precisar continuar a crescer. Você clama hoje, clama essa noite, talvez Deus venha pela manhã. E você experimente algo maravilhoso e glorioso dele. Você pare de ser Jonas e se torne um pequeno Cristo, que é o que é ser cristão. Mas você vai precisar continuar a crescer. Quando o Espírito Santo veio sobre Pedro no dia de Pentecostes, ele virou um outro homem, de um momento para o outro. Mas ele precisava crescer, ele ainda precisava ser transformado, mais e mais. Porque vai estar ele lá em Paulo contando lá em Gálatas, de Pedro pisando a bola lá, em relação aos judeus e os gentios. Pedro foi transformado maravilhosa e gloriosamente, instantaneamente, no dia que o Espírito Santo desceu sobre ele em Pentecostes. Mas ele ainda fez besteira. Então, quando Deus vem e algo extraordinário nos acontece, nós precisamos continuar vigiando e orando e crescendo. Nós vamos crescer, irmãos, crescer no conhecimento de Deus, crescer na confiança em Deus, crescer na esperança nele, crescer na humildade, na submissão do Espírito Santo. E para isso eu te digo, para isso os meios de graça são sempre e o único caminho. Os meios de graça. Oração, Bíblia, igreja. Jejum. Os meios de graça são o caminho do nosso crescimento. Para que o cristianismo seja real para nós. E não apenas uma novela. Uma peça de ficção. E nós vivemos aqui, mas a nossa realidade é outra. Nós vamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus. E para isso nós temos que nos concentrar nos meios de graça. Agora tem um problema, né? Qualquer coisa é razão para você não vir no culto. Choveu, não vem no culto. Como é que você quer mudar? O sermão passou 20 minutos? Você sai daqui reclamando. Como é que você quer mudar? Como é que você quer ser abençoado? Porém, queridos, os meios de graça só funcionam para quem tem Cristo como único Senhor e Salvador. Os meios de graça só funcionam para quem tem Cristo como único Senhor e Salvador. Você já se converteu a Cristo? Você já se converteu? Clamar e ser atendido. Crescer na graça e conhecimento de Deus é só para quem já se converteu a Cristo. Senão, talvez, o único clamor seu que Deus vai atender, é para que Ele te dê a fé verdadeira e o arrependimento verdadeiro. A conversão genuína a Cristo. Feche os seus olhos.